Acho que Bom, sim. acho que a gente pode ir começando, Meire. Eu acho que temos bastante gente, o pessoal vai entrando agora. Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente tem o prazer de ter a doutora Meire Sakamoto, da FUNSEMI, no Ceará, aqui com a gente apresentando um seminário que a gente já estava tentando agendar há bastante tempo. A doutora Meire é uma colaboradora do departamento há muitos anos, né, ainda mantém projetos de colaboração. Então, para nós, assim, é um prazer tê-la aqui de novo, né, na casa dela também. E eu pediria, então, que ela começasse a apresentação, né, e a gente pode colocar as questões aqui no chat, né, no final para ser respondido. O seminário está sendo gravado, né, e ele também está disponibilizado no YouTube e Facebook. Então, agradeço de novo e a doutora Meire pode começar. Obrigada, Fátima, eu agradeço, boa tarde a todos, né, eu agradeço o convite, a gente está desde abril tentando marcar uma data e agora deu certo. Eu estou falando de Fortaleza, mas como a Fátima disse, o IAG é minha casa, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado aí, e eu continuo colaborando com o pessoal do GREC, né. Na palestra de hoje, vamos ver se dá certo, vocês estão vendo? Sim, está perfeito. Sim? Pronto. O título da palestra, da minha fala, é Secas no Nordeste, Histórico, Impactos e Gestão. Então, Meire Sakamoto, eu estou agora gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. Então, enquanto vocês passam frio aí em São Paulo, eu passo calor em Fortaleza, né, o que é um privilégio, para falar a verdade. Vou começar pelo histórico das secas. Nesse quadro, nós temos as secas desde o século XVI até agora o século XXI. É claro que os séculos anteriores, a pesquisa sobre isso teve que ir atrás de relatos, histórias e livros, etc., mas não significa que no século XVI não tivemos tido tantas secas como atualmente, nem no século XVII e assim por diante. O interessante é que, como vocês podem ver aqui, nós temos anos seguidos de seca, 2, 3 anos, sequências de anos seguidos de seca, não são tão raros assim. Século XVI, XVII, você tem pares ou 2, 3 secas específicas que acabaram levando à gestão, né, à criação, a ideias de algumas soluções e alguns fatos históricos ligados a elas. Por exemplo, ainda na época de Dom Pedro II, esse período de seca aqui, 1877, 1879, fez Dom Pedro II pensar em uma solução para a seca, né? Como resolver a questão da seca. E foi planejado, então, a construção do açude Cedro em Quixadá. Não sei se alguém conhece o Ceará, mas aqui é Quixadá. Aqui no cantinho, vocês estão vendo o meu mouse, ele é a tal da pedra da galinha choca, né? Ele tem o formato de uma galinha, então é bem conhecido lá, a galinha choca. E o açude é esse aqui, é o açude Cedro, essa aqui é a barragem do açude Cedro. A obra em si foi realizada todo no início da República, tendo sido concluída em 1906, tá? Secas também tem alguns fatos históricos que eu considero interessantes e tristes, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu sou uma paulista que mora no Ceará já há algum tempo, e eu não sabia que isso tinha acontecido. Vocês sabiam que a gente teve campo de concentração? Pois é, a gente teve campos de concentração. E os campos de concentração, eles surgiram principalmente aqui na década, já no século XX, década de 30, quando as pessoas morriam por causa da seca, morriam de sede, morriam de fome. Então, elas morriam, né? As pessoas morriam. Hoje em dia, ninguém mais morre por isso, mas naquela época as pessoas morriam por isso. E a solução que foi dada para dar alguma assistência aos chamados flagelados, né, das secas, foi a construção de campos de concentração. Isso é um recorte de um jornal de 1932, que mostra o nome de seis locais aqui, onde tem abrigados nessa data, em junho de 1932, eu acho que 73 mil, quase 74 mil pessoas.
Essas pessoas eram abrigadas, né, concentradas nesses campos, justamente para quê? Para ter alguma assistência e também para impedir que elas invadissem Fortaleza, por exemplo, invadissem as grandes cidades do Ceará. Essa foto menor colorida é a foto de senador Pompeu. Ainda, eu já visitei lá, inclusive, essas são ruínas, né, de algumas construções do campo de concentração de lá. Essa senhora que está aí, segundo consta, o pai dela era um dos capatazes do campo de concentração lá em Senador Pompeu, né, e ela tirou a foto lá. Então, muito triste, acho que é um fato interessante que a maioria de nós não sabia, né? Eu não sabia, acho que a maioria de nós não sabia. E aí, no século XXI, nós tivemos algumas secas também, 2010, 2012 a 2016, as pessoas me perguntam, foi a pior seca que a gente teve, desde que a gente tem os dados bem computados? Acho que sim, eu vou mostrar por quê. Tem os números aqui, eu trouxe os números das secas no Ceará. Dados desde 1910 até 2016, na verdade, e você tem, nessa linha azul, as anomalias, em vermelho foi uma média, feita a média de 6 anos. Essa linha em vermelho está mostrando que você tem, em alguns momentos, aí, em alguns anos, né, períodos, um ano isolado de chuvas muito escassas, e alguns períodos que você tem sequências de anos, 41 a 43, 51 a 54, 79 a 83, e essa última seca que a gente está falando, que foram 5 anos, né, 12, 13, 14, 15 e 16, 5 anos seguidos de seca. Interessante nos dados pontuais, né, a gente ouve falar muito, a seca do 15, a seca do 15, isso vem do livro de Raquel de Queiroz, o 15, né, que tratou das agruras daquela seca. Numericamente falando, a seca de 19 foi pior ainda do que a seca de 1915. Claro que, comparadas a essas secas, 2012 a 2016, não teve uma anomalia, um desvio muito grande em relação à normal climatológica. Mas vejam, foram períodos de seca sim, e quando a gente olha a média de 6 anos, a seca 2012-2016 tem o pior número de todas as secas, todas as sequências de secas que a gente teve anteriormente. E é bom a gente lembrar, 2012 a 2016, você tem uma população muito maior do que tinha em 1979 e 83, você tem usos amplos, o uso de água aumentou muito, você tem diversos usos que não haviam naquela época. Então, a gente vai ver como é que a gente aqui no Ceará, a gente sobreviveu a esse período de tão pouca água, né, de tamanha escassez, tá? Eu até comentei com a Fátima antes, a apresentação está com ela, o link está com ela, quem tiver interesse pode pedir a ela e copiar, se tiver interesse, vocês depois podem correlacionar ano de El Niño e coisas assim, acho que tem dados bem interessantes para analisar. Do ponto de vista da água, né, da água em si, eu trouxe aqui uma imagem de satélite Grace mostrando a disponibilidade de água doce entre 2002 e 2016. Aqui, Nordeste todo vermelho, né? Teve realmente uma redução considerável. Eu estou falando de disponibilidade de água doce visto por satélite, e na prática, né? Como é que isso se comportou em relação ao aporte de água nos reservatórios cearenses? O Ceará, ele conta com 155 açudes médios e grandes que respondem por cerca de 97, 98% da capacidade de armazenamento nossa aqui no estado. No Ceará, se não chover, não tem água. A gente não tem rio perene. Os rios são perenizados com a água dessa barragem, com a água do açude. Então, se não chover, não tem água, tá? Esse é o histórico desse aporte desde 1986, ano a ano, até 2020. Os dados de 2020 ainda não foram fechados completamente, mas tem os dados até maio, agora de 2020. E vocês veem, né? A maior parte dos anos o aporte é muito baixo, tem alguns anos excepcionais, 2004. 2004 foi o ano em que o grande açude Castanhão, ele verteu, a gente diz sangrou, né? Foi o ano que ele encheu e sangrou. Se nós temos cerca de 18,6, quase 19 bilhões de metros cúbicos,
só o Castanhão responde por 6,5 bilhões de metros cúbicos, para vocês terem uma noção do tamanho desse reservatório. Depois disso, a gente teve 2009, 2008, 2011, e depois 2012 e até 2016, e mesmo 2017, 18 e 19, que tiveram chuvas próximas à normal climatológica, o aporte de água nos reservatórios foi muito pouco. Em 2020, a gente tem, então, um número um pouco melhor. 2009 foi o último ano chuvoso que tivemos, chuvoso realmente, de fato, aqui no Ceará. 2011 não parece que foi tão ruim, mas 2011 foi um ano em que as chuvas ocorreram bem para a agricultura e não foram tão bem assim para recursos hídricos, né? Eu sou meteorologista, a gente fala de chuva, é tudo a mesma coisa? Não é, na prática não é. Toda chuva é bem-vinda, mas dependendo da distribuição e do comportamento dela, você vai ter impactos melhores ou piores na agricultura ou nos recursos hídricos. Esses triângulos aqui, eles mostram a posição desses 155 açudes, dos 155 principais açudes que são monitorados diariamente. O mapa aqui da esquerda é maio de 2012, ao fim da estação chuvosa de 2012. Então, todos esses açudes tinham água que correspondiam a 66% da capacidade hídrica do estado. Anos depois, né, 2016, depois da seca, nós ficamos apenas com 11,9% da capacidade hídrica. As cores aqui no mapa, nos triângulos, mostram para cada um deles qual era a situação. Então, 2012, era o primeiro ano da seca? Sim, era o primeiro ano da seca. Mas ainda tinha a reserva da água de 2009, 2010 não choveu muito, 2011 também teve um pouco de aporte, então tinha essa reserva. Mas depois disso, o aporte foi mínimo, como vocês viram. Então, a gente vê que a maior parte dos reservatórios cearenses, principalmente aqui na parte mais central, no sertão central, está com essa cor ou preto, que significa menos de 9% da capacidade hídrica, ou em cinza, de 10% a 19% da capacidade hídrica, ou seja, quase nada, tá? Uma outra forma de olhar como é que esse armazenamento de água é feito no estado é através dos espelhos d'água. A FUNSEMI faz o processamento de imagens de satélite ambiental e faz um monitoramento anual dos espelhos d'água, a partir de 0,5 hectare de área. A diferença entre um mapa e outro é muito clara, né? Vocês podem ver, em 2013, nós tínhamos 28.195 espelhos d'água acima de 0,5 hectare. Então, todas essa mancha azulada são os pequenos reservatórios que as pessoas constroem nas suas propriedades, os pequenos barreiros para juntar água e plantar, enfim, ter água para o seu gado e tudo mais. Em 2016, esse número cai para 9.303. Então, de 2013 para 2016, anos secos, e aquela mancha azulada desaparece, né? Ela ainda existe, é claro, mas em número muito reduzido. Então, se as chuvas não ocorrem, elas afetam, sim, a segurança hídrica, e aí falando dos 155 principais reservatórios, mas elas afetam diretamente o agricultor, a pessoa no campo, porque os seus pequenos reservatórios, eles secam, inclusive, né? Secam totalmente, não chove, não pega água de um ano para o outro, tá? Olhando assim já é interessante, ninguém me perguntou, eu vou falar, açude Castanhão, ó. Açude Castanhão é essa mancha azul que a gente está vendo, essa é a bacia do Médio Jaguaribe, esse é o Castanhão, o espelho d'água do Castanhão em 2013, e o espelho d'água do Castanhão em 2016. Vou mostrar uma foto, uma imagem melhor ainda. Açude Castanhão em 2013 tinha 51,73% da capacidade hídrica. Muita água realmente em 2013. Que ótimo que tinha. Isso é maio de 2013. E agora vocês vejam a mesma imagem do mesmo açude em 2016. Então, o espelho d'água reduziu drasticamente, mas não é só isso. O volume acumulado caiu para 9,17%, tá? Então, para vocês terem uma noção do impacto que isso
causa, né, do impacto da falta de chuvas no Nordeste, particularmente no Ceará. Impacto na agricultura. O primeiro impacto acaba acontecendo na agricultura de sequeiro. A agricultura de sequeiro é aquela que não usa irrigação. É principalmente do pequeno agricultor de subsistência, ele planta para comer e o que sobrar ele vende, mas ele não tem um sistema de irrigação, então ele depende das chuvas, e ele planta nas primeiras chuvas, independente da previsão dizer que vai ser bom ou não o ano. Por quê? Porque ele arrisca, ele não tem muita opção, ele arrisca. Mas a agricultura de sequeiro, por depender da chuva que vem das nuvens, né, diretamente, ela é muito impactada pela ausência dela. Então, a ocorrência de veranicos, que é a interrupção das chuvas durante a estação chuvosa, ela tem uma influência, um impacto muito grande na perda de safra desse agricultor. Eu tenho aqui na parte de cima, os mapas mostram a duração máxima do veranico, né, a soma de todos os veranicos que ocorreram. Os dados são de janeiro a maio, de 3 anos que eu trouxe aqui, 2012, 2013, 2014. Lembro, 2012 foi o primeiro ano da sequência de secas, e na verdade foi o pior ano desses todos. Embaixo eu tenho o dado da perda de safra. Perda de safra da agricultura de sequeiro, entra aí principalmente milho e feijão, e algumas culturas com produção um pouco menor, mas principalmente milho e feijão. E vocês veem, né, a cor vermelha aqui, no coração do sertão central cearense, perdas que chegam a 100%. Então, o agricultor plantou, veio o veranico muito longo aqui, 70 dias ou mais de veranico, e ele perdeu tudo, absolutamente tudo. A perda de safra, essa análise mostrou que um veranico, uma soma de veranicos aí que dê 70 dias em 4 meses, 5 meses, ou 4 meses, 5 meses, na verdade, da estação chuvosa, contando a partir de janeiro, ele dá, no mínimo, 50% de perda. Então, 70 dias de veranicos podem significar pelo menos 50% de perda de safra para esse agricultor, tá? Uma outra forma de ver, então, a questão da dependência, da relação entre chuva e culturas, né? O feijão e milho, essencialmente agricultura de sequeiro, é mostrado nessa figura. Então, praticamente, você tem em preto a chuva, esse aqui meio marrom, aqui meio laranja é milho, e vermelho é o feijão. Então, sempre que chove mais, você tem um aumento na produção, e assim por diante, parece muito bem correlacionado. Mas quando a gente olha banana e melão tem uma grande produção aqui no Ceará, mas ele já é uma produção irrigada. Então, o impacto é um pouco diferente da chuva. Existe sim uma correlação, obviamente, mas se você conversar com um irrigante, esse grande irrigante, ele sempre me diz assim: Meire, eu prefiro que não chova, eu prefiro que tenha água no reservatório, açude cheio e sem chuva, porque eu, como irrigante, eu quero controlar a água que vai para a plantação. Então, a relação de uma cultura com banana ou melão que são irrigados e a chuva é um pouco diferente daquele mapa que a gente viu antes, né? Esses são os impactos que a gente viu, e a gente percebeu que a seca de sequeiro, mas é claro que não é só a chuva, você tem fragilidades e vulnerabilidades que estão associadas à própria condição geológica do nosso sertão, né, do nosso Ceará. Por exemplo, eu já ouvi comentários até assim de pessoas que não têm noção, né, não têm conhecimento de como é essa estrutura. Eles dizem assim: mas esse pessoal do Nordeste, por que então não vai, faz um poço e pronto, resolve o cristalino? O que significa isso? Significa que não dá para vou lá e cavar um poço no meu quintal. Eu tenho primeiro que fazer um estudo geofísico para identificar uma fratura na rocha, uma fratura no cristalino. Pronto, identifiquei. Vou lá e faço o meu poço nessa fratura. Se eu der sorte, o que nem sempre acontece, vai ter água aí e ok. A maioria das vezes não tem. E
quando tem água, essa água, ela é salobra, ela é salgada, então ela precisa passar por dessalinização e tudo mais. Então, não é assim tão simples, cave um poço e tudo se resolve. É tudo muito mais complexo do que parece. E por conta disso, dessas vulnerabilidades, né, a gente tem a questão da biodiversidade, a caatinga, né, o bioma caatinga tem a sua biodiversidade, mas ela tem suas limitações. Nossos solos, né, predomínio cristalino, e a outra parte, o solo ele é muito raso também. Então, você ainda tem que trabalhar questões de recuperação e conservação de solo, porque tem uma boa parte do território, uma parte considerável do território, com um processo de degradação e já em processo de desertificação. Tem um município chamado Jaguaribe, ele tem cerca de 25% do território já degradado em processo de desertificação. Tá? E parte desse processo é provocado pela própria ação humana. Como a gente está vendo, a gente percebeu, né, que ao longo dos anos o Nordeste ele atuou primeiro fazendo obras, né, começou com a obra do Açude do Cedro e outras obras que vieram, inclusive no estado do Ceará. A gente se preparou para essa seca de 2012 e 2016 com uma estrutura de armazenamento de água, a mais robusta do Nordeste. Além disso, eu vou mostrar para vocês aqui, essas linhas todas são canais e eixos de ligação entre rios que são perenizados a partir dos grandes reservatórios que a gente tem no estado. Então, tem vários canais, a gente está concluindo o canal, o Cinturão das Águas, melhor dizendo, que vai estar pronto quando a água do São Francisco chegar aqui, tá? Ainda não chegou, mas a transposição do São Francisco deve chegar e deve entrar nessa estrutura toda que o Estado já tem preparado para receber essas águas todas. Mas o que a gente percebeu, não adianta, é claro, resolver a questão dos grandes reservatórios apenas. A gente precisa chegar com água de qualidade, não só em quantidade, mas de qualidade também para as comunidades, né? Então, a gente começou a trabalhar, vocês sabem que sempre que tem, vocês veem no noticiário, é claro, quando tem grandes secas, começa a história dos carros-pipa, né? Carro-pipa é uma fortuna, é um gasto, é um investimento muito alto. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o carro-pipa, ele se desloca, quando a seca já está há muito tempo, ele se desloca 200, 300 quilômetros para buscar água e trazer de volta para uma comunidade. Então, o investimento é super alto. E foi pensado daí no projeto Malha d'Água, ninguém está vendo este mapa aqui, mas o projeto Malha d'Água, melhor explicando, é levar água, não só água em quantidade, mas água com qualidade, né? Água tratada para as pequenas comunidades. Então, hoje, você tem esse azul aqui, seria o rio, que é perenizado pela estrutura aqui do açude. As comunidades, elas vão lá buscar água, de alguma forma, para uso, mas é uma água bruta, ela não é água tratada. O que o Malha d'Água pretende é instalar estrutura de tratamento e o transporte da água, né, ser para a comunidade através de adutoras, né, são canos, e garantir, então, água de qualidade. Aí você tem uma série de impactos também, né, de saúde, a parte social também acaba sendo impactada. E o outro aspecto importante é que aí, se a pequena comunidade muito distante, que não conseguir receber água dessa forma, ela vai ainda continuar usando o carro-pipa, vai ser uma quantidade muito menor, mas o carro-pipa vai pegar água tratada muito mais próximo e levando, então, a questão de economia. Claro que toda essa estrutura logística de infraestrutura é importante, isso que dá e deu a base para o Estado, né, para a região Nordeste, suportar passar por períodos longos de seca. Mas a gente percebeu também que isso não é tudo, né? Por quê? Normalmente, o que se faz quando a seca se estabelece? A gente reage após o estabelecimento da seca. E as medidas reativas, então, as ações emergenciais,
sempre de curto prazo, né, numa visão de curto prazo, elas são focadas no combate. Aí a balança, vocês estão vendo, acaba sendo quase sempre voltada para as medidas reativas. As medidas de planejamento, que inclusive eu já comentei antes, elas têm que trabalhar ações de longo prazo, com convivência, inclusive, e, obviamente, o planejamento de infraestruturas também, porque isso também é um aspecto importante, não pode ser ignorado. Qual é a ideia aqui, né? Eu já estou falando já comecei a falar com vocês de gestão, né? Como é que a gente pode trabalhar isso melhor? A ideia é quebrar esse ciclo hidroilógico. Isso aqui é uma adaptação de um desenho lá do Dr. Donald Wilhite, da Universidade de Nebraska, que ele chama de ciclo hidroilógico. Na verdade, é quebrar o ciclo hidroilógico. O que é isso, né? A gente já comentou no slide anterior, mas qual é a nossa tendência? Está chovendo, né? Aqui, na verdade, é um pescador, está chovendo, tem água lá na represa, lá que ele pesca, não tem nenhum problema, eu estou tranquilo e não vou pensar que eu estou no semiárido e ano que vem pode não chover. Está tranquilo. Aí eu entro num estado de apatia, né? A minha tranquilidade, está tudo bom. A seca começa, a estação chuvosa chegou, não choveu, a seca começa, mas por enquanto eu ainda tenho água no reservatório, eu tenho peixe, está tudo tranquilo. Mas aí a seca continua, e ele começa a perceber que a situação sofreu mudanças, não é bem assim, eu começo a tomar consciência. Depois, né, preocupação, porque a situação vai se tornando cada vez mais grave, imaginem, 5 anos de seca, e aí eu entro em pânico, né? E em pânico, você normalmente não toma boas decisões. Então, a ideia é você quebrar esse ciclo hidroilógico e trabalhar o quê? Gestão de risco. De uma forma proativa, você ter preparação, você trabalhar a preparação para a mitigação ser feita de uma forma mais planejada, melhor planejada. Você trabalhar a previsão e alertas e alarmes de qualidade, né, e precoces que permitam, quando o desastre chegar, no caso a seca, você ter um plano, um planejamento, ações pensadas e trabalhadas que possam ser implementadas para que a resposta ao desastre, à crise, no caso, não ocorra dessa forma tão intempestiva, sem planejamento adequado, né? Isso é muito lógico, mas na prática não é assim tão simples, porque todo esse trabalho exige superar, né, e quebrar. É um desafio realmente você passar a tratar essa questão, principalmente aqui no Nordeste, quando a gente sabe, vocês viram aqueles dados lá dos números da seca no Ceará, tem mais falta anos sem chuva do que anos com muita chuva, né? Então a seca já é um fato aqui no estado, e a gente precisa aprender isso. Isso não é uma tarefa muito simples, mas as secas, elas trouxeram o pensar dessa forma. Isso aconteceu em 2013, num seminário que fizemos aqui no estado do Ceará, já discutindo a questão da seca. Era o 2º ano de seca, e a gente já estava discutindo como mudar isso. E a gente está mudando isso, sim. Os 3 pilares de preparação para a seca estão listados aí, mas basicamente se trata primeiro de conhecimento, monitoramento, previsão e alerta precoce. Eu tenho que ter uma estrutura de monitoramento para ir acompanhando, né, essas questões ambientais que estão acontecendo, a falta de chuvas e tudo mais. Eu tenho que ter previsão de qualidade, previsão de qualidade detalhada, enfim, que me permita que eu emita precocemente esses avisos, esses alertas, né? Então, aqui tem detalhes de como seria esse primeiro pilar. O segundo, você precisa também conhecer os aspectos de vulnerabilidade de cada um que você pretende ajudar, né, que pretenda, que precise ser ajudado. Conhecer essa vulnerabilidade é entender se a resiliência, é avaliar os impactos que graus de seca diferenciados podem acometer essa sociedade que está aí sob essa condição. E o terceiro pilar é mitigação e planejamento da resposta e as medidas. Você tem que ter trabalhado já
programas antes da seca chegar, depois que a seca se instala, quando a seca passa, você tem que ter todos esses programas trabalhados e para que quando a seca chegar, e ela vai chegar, você tenha essa preparação, tá? Um dos primeiros pilares aqui falava de monitoramento, e foi, então, em 2014, que foi instituído o Monitor de Secas do Nordeste. Foi uma ideia que nasceu da reunião de 2013, ancorada pela Agência Nacional de Águas, Instituto Nacional de Meteorologia, os núcleos de meteorologia do Nordeste participando ativamente também, e diversas outras instituições locais e regionais, inclusive. Seguimos o modelo americano, viajamos para lá, aprendemos com eles, fomos também para o México para aprender como é que se faz, inclusive essa categorização da seca aqui, de S0 até S4, a própria descrição dos impactos, ela é ainda baseado no modelo dos Estados Unidos, está sendo trabalhado, está sendo revisada isso também depende do conhecimento de como essas secas impactam para nós. O mapa, ele é gerado mensalmente, existem os autores e existem os validadores, né? Isso é algo interessante, porque não é apenas um mapa dizendo onde choveu, onde não choveu, muito mais do que isso. Esse mapa, ele já traz informações dos impactos na agricultura, dos impactos nos recursos hídricos. Os traçados são discutidos com os validadores. Os validadores, quem são? Os validadores são as pessoas que trabalham com recursos hídricos em cada um dos estados, as pessoas que trabalham com agricultura, as secretarias da agricultura, o próprio agricultor pode ser um dos validadores, e ele vai confirmar ou não o primeiro mapa que é feito, tá? Índices como SPI e SPEI são usados como base na geração do primeiro mapa, e essas discussões ocorrem dessa forma, virtualmente, em reuniões virtuais mensais, tá? Esse aqui é um exemplo de um produto já do Monitor de Secas do Nordeste, aplicado especificamente para a bacia de um reservatório. Então, você já está utilizando a informação para fazer alguns projeções e planejamentos específicos para reservatórios. A gente falou de planos, né, programas e planos de contingência. Está aqui, plano de contingência para o sistema de suprimento hídrico de Jucazinho, em Pernambuco, já sendo trabalhado como atuar se não tiver chuva, se a seca se estabelecer, o nível de severidade dessa seca, tá? Então, essas ações estão sendo feitas mesmo. Eu falei para vocês que era um monitor de secas do Nordeste, agora já não é mais, ele é um monitor de secas. Expandimos para, primeiramente, acho que foi Minas Gerais, me parece, Minas e Espírito Santo, e Tocantins foi o último estado que aderiu e também já está colaborando para a elaboração desses mapas. São usados dados da própria rede de monitoramento que esses estados mantêm. Então, é um trabalho hercúleo, eu diria, da organização dos dados e o processamento desses dados para a gente chegar mensalmente a esse mapa. Você pode ter, inclusive, a evolução, né, o histórico aqui, esse aqui é o histórico do Nordeste, desde o início de 2014 até agora. Você tem aquele período muito ruim, realmente, de falta de chuvas, né, em 2016. E aqui você tem o endereço para acessar o monitor de secas. E tem no monitor de seca uma série de outros dados, você consegue, inclusive, baixar shape que geraram esses mapas. Bom, a gente tem trabalhado a questão da infraestrutura hídrica, né? Mas a gestão não é só infraestrutura, como eu disse. Você precisa entender como cada um dos sistemas reage à condição. A gente tem uma situação diferente para recursos hídricos ligados às secas, mas o pessoal da irrigação tem sofre o impacto de uma forma diferente. O impacto pode vir até um pouco mais atrasado, enquanto eu ainda tenho água no reservatório. Então, você tem que entender a resiliência dos sistemas de recursos hídricos às secas, seja lá o irrigante grande ou pequeno. Você precisa ter também, né, uma avaliação do processo de alocação de água. Eu comentei que eu participo de reuniões de comitê de bacia. São 12 comitês de bacia no estado, e nessas reuniões
depois que passa a estação chuvosa, é feito o fechamento da água que eu tenho disponível em cada um dos reservatórios da minha bacia hidrográfica. Ocorre, então, a reunião de alocação. A reunião de alocação é com todos os membros da bacia, a gente está falando membros do comitê, estou falando de comitês com 40, 50 ou até 60 membros, tá? E você tem poder público, mas você tem sociedade. Isso é muito importante, a participação da sociedade. E nessas reuniões são apresentados os cenários. O açude tem tanto de água, esse açude deve atender essas comunidades. Mas tem também a irrigação. Se a gente decidir liberar tantos litros d'água por segundo, assim, a água, para todos os usos, a água não vai durar até começar as chuvas do ano que vem. E assim por diante. Então, é feita uma apresentação desses cenários e é discutido com os usuários e é feita uma votação. Eu vou permitir que a água vá para o irrigante e eu chegue no ano que vem sem uma gota d'água para consumo humano? Provavelmente não. Então, mas essa é uma decisão que é compartilhada, é um processo bem interessante. E você tem aqui, eu já falei dos mecanismos de gestão de seca, que é trabalhar, né, antes de chegar a seca, quando chega a seca se instala, se a seca dura muito mais ou não, e depois, né, como é que eu trabalho esses planos de secas para recursos hídricos. Um outro projeto também tem a ver com a questão de gestão, é entender, né, fazer um diagnóstico visando a preparação à seca, que está com 3 Ds aqui, dimensão humana relacionada ao uso da água, a dinâmica sociohidrológica, a estrutura de diálogos, né? Tem que ter uma conversa entre todo mundo aí, porque senão você tem conflito. E tem conflito, sim. Já participei de reuniões de comitês que os representantes lá de um município onde ficava um açude importante disseram que não iam liberar a água para o outro município, porque senão ia faltar água para eles. A água não é de ninguém em particular, mas os conflitos aparecem, principalmente quando você tem pouco recurso, né? Com o recurso água, quando a água é escassa, esses conflitos vão aparecer. Então, a gente precisa estudar, e esse é um projeto que ainda está em andamento, eu coloquei aqui porque eu achei interessante apresentar para vocês, mesmo que brevemente, que é importante você trabalhar essa dimensão, a dimensão do ser humano. É aí que começa a complicação, aí é que a coisa se torna um pouco mais complicada. Bom, não adianta eu ter uma boa estrutura de armazenamento de água com grandes reservatórios, canais interligando tudo, não adianta eu fazer meu monitor de secas lá, monitorando mensalmente, entendendo os impactos na agricultura, nos recursos hídricos, não adianta nada disso, não adianta ter uma estrutura de recursos hídricos como a gente tem aqui no Ceará, muito bem estruturadas, a Secretaria, a FUNSEMI, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a Superintendência de Obras Hídricas, não adianta nada disso, porque lá na ponta você está falando do ser humano. A melhor previsão que a FUNSEMI faça, que qualquer centro de previsão faça, a melhor previsão climática, 100% de acerto, ela não vale nada se a informação não chega de forma correta e não é compreendida pelo usuário final. É claro que não é só o agricultor no campo, é também o setor público, porque a gente vai trabalhar essas políticas para avaliar a eficiência dessas políticas, se elas estão chegando e se todos os investimentos que estão sendo realizados realmente estão tendo sentido e estão sendo eficazes ao que se pretendia. Então, começamos aqui a pensar, né, não é mais do que multidisciplinar, não é só multidisciplinar, não é também interdisciplinar, é um pouco mais do que isso. Aí eu achei uma palavra aí que se chama transdisciplinar, me parece, que é tudo isso, mas é mostrando que em algum momento, porque as coisas, né, essas áreas todas são relacionadas, e a gente está trabalhando isso de forma relacionada,
em algum momento, onde começa o trabalho meu de previsão, de meteorologia, vai se misturar, é claro, com a parte sociológica, antropológica, de entendimento do agricultor, daquilo que está sendo transmitido, né? Isso a gente está chamando de sistema de inteligência territorial. Eu vou fornecer a informação para os usuários aqui, a gente está trabalhando o diagnóstico participativo, e o usuário, o agricultor, o professor, o pescador, eles vão me dar um retorno. Esse retorno é a resposta de quanto da previsão, por exemplo, está sendo entendida ou não, o quanto isso é útil ou não, ou qual é a informação que efetivamente ele precisa para poder conviver da melhor maneira possível com a falta de chuva, que é uma constante, né? Então, ontem mesmo eu falava com um agricultor e ele me dizia, mas não vai mais chover? Disse, olha, a estação chuvosa principal realmente já foi, mas ainda a gente tem condições de chuva sim. Expliquei dos sistemas que ainda poderiam atuar e que alguns deles podiam chegar ali na área dele, que fica lá na região do Jaguaribe, né, no município de Limoeiro do Norte, em particular. E foi a maior coincidência, porque eu explicando isso para ele, ele ficou um pouco mais tranquilo, e de ontem para hoje acabou chovendo. Ele vai achar que se falar comigo vai chover sempre, né? Achei muito interessante. Então, essa questão de você poder conversar com o usuário e daí ter essas respostas são importantes, mas isso é extremamente complexo. Vou terminar deixando aqui histórico esses impactos e que levaram a ações e construções, e, enfim, e a gente termina falando de gestão, e eu estou falando da gestão não só sob o olhar de tem água para todo mundo, não é assim, tem água para todo mundo, mas a gente precisa conversar, entender o usuário lá na ponta e ter esse novo olhar. Eu escrevi um novo olhar para o semiárido, mas é um novo olhar sobre o semiárido, inclusive. Essa fotografia aqui é a fotografia de grupo de bolsistas no ano passado, né? Nós passamos vários meses, na verdade, fazendo viagens de campo no coração do Sertão Central, encontrando e conversando com as pessoas e fazendo esse diagnóstico participativo, desenhando aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior. Obviamente, o olhar da FUNSEMI, ele também tem tecnologias envolvidas, satélite, radar. A gente agora está usando o drone para fazer esse monitoramento, esse diagnóstico também. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui, que mais importante do que tudo isso, é o conjunto que vai permitir que a gente olhe aqui pelos olhos do agricultor lá no campo. Obrigada. Meire, muito obrigada. Agora eu vou, quem quiser fazer perguntas, muito obrigada pela apresentação, muito boa, esse aspecto que você levanta da interação é muito importante. Depois eu até queria fazer uma pergunta, mas primeiro eu vejo aqui que tem já uma pergunta aqui que a Anitta deixou aqui no chat, não sei se você está vendo, Meire. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir o chat. Se você não vê, eu leio aqui. Anitta, seminário, vocês analisam alguma escala em particular? Assim, a gente está, assim, eu vi, inclusive, a resposta para a Anitta, né? Eu estava acompanhando umas discussões no GREC sobre fazer monitoramento usando SPI e SPEI, né? E, de fato, a gente faz esse processamento todos os meses, e escala de tempo, acho que tem mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, enfim. A gente pode conversar com o pessoal, se pode ser disponibilizado para o GREC, por exemplo, tá? Eu tenho aqui uma outra observação, a Carla dizendo que é emocionante a apresentação. É sim, com certeza. É muito emocionante. Mais emocionante ainda quando você vai lá no campo e conversa com as pessoas, né? Isso é super emocionante. Esse senhor que eu falei ontem, ele, é a segunda vez, né, que eu falo com ele, ele disse assim, da primeira, ele disse assim, não, é porque eu fico vendo o Jornal Nacional, mas eu quero que alguém fale comigo, porque eu acredito no que vocês falam. Eu achei isso muito bonito, e isso acho que é o que me faz ficar trabalhando aqui, porque realmente
vocês, acho que a maioria é meteorologia. Tem uma pergunta aqui do Eleazar Chuchon Ângulo. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Tem estudos sobre flash draw? Não, eu não sei dizer. Eu vou verificar com os meus colegas. Não sei nem o que significa exatamente flash draw. É uma seca, não é veranico, né? Não é dry, não sei. Não sei. Eu não sei se o Eleazar poderia explicar, não sei. Talvez. Porque eu falei talvez sejam secas mais curtas, mais rápidas, como se fosse não sei. Oi, Meire, aqui é a Giza, tudo bem? Que legal a sua apresentação. Legal, né? Obrigada, Adalgina. A gente tem uma negação aí da ciência no momento, e a questão também daquilo que se discute como sustentabilidade, né? Então, você lidar, porque o pessoal fala de mudança climática, mas a gente tem uma série de tragédias que já acontecem há décadas, como as secas no Nordeste, aí no Ceará em especial, já tem um conhecimento adquirido, né? Você mostra, e agora só falta uma ação política junto com aquelas pessoas que têm um conhecimento, no caso os pesquisadores, as agências, né, de cuidados, e nesse aspecto o seu trabalho é muito bacana, parabéns, eu gostei. E a gente está fazendo algo, Adalgisa, que para mim também, né, me envolver nisso é quase que uma novidade, que é colocar gente no meio da história, né, Adalgisa? É a parte mais complicada, O ser humano é sempre o grande desafio, pelo visto, né? Continua. Continua, porque enquanto você está só nos números, são só números e mapas, né? Mas quando você envolve a dimensão humana, sociológica, antropológica, e vai lá, conversa com as pessoas, aí tem uma transformação, inclusive, eu acho, nos nossos pesquisadores, nos nossos bolsistas, inclusive no meu pessoal de previsão lá, meus bolsistas de previsão de tempo, eles conversam com os agricultores e com certeza isso acaba mudando tudo que a gente aprende, mudando não, né, contribuindo para a gente ser uma pessoa diferente daquele que saiu da faculdade, na verdade, é bem interessante. Parabéns, isso é bem legal mesmo, eu acho que vários momentos da importância da profissão, como meteorologista, além da questão da ciência, da pesquisa, do conhecimento, da integração, né? Como a gente tem muita coisa para avançar e como, na verdade, a meteorologia e o meteorologista têm um papel importante aí do desenvolvimento da sociedade e, de novo, eu uso a palavra sustentabilidade, né? Porque o teu seminário, assim, enriquece muito nesse aspecto, da questão o proativo, né? O ser humano não ser só... Estou em casa, gente, desculpa, os barulhos são muitos. Mas parabéns, Meire, gostei muito. Obrigada, Adalgisa, muito obrigada. Tem uma outra questão aqui no YouTube, do Nicolas Barros, o que os drones fazem exatamente? A gente utiliza drones tanto para fotografia de áreas, obviamente, depois utiliza isso no reconhecimento, na interpretação nas nossas imagens ambientais, satélites ambientais. Mas também estamos começando a usar drones com radiômetros específicos para avaliar qualidade de água dos grandes reservatórios, tá? Então, tem toda essa parte que está sendo usada. Outras instituições ligadas a recursos hídricos utilizam para fiscalização de utilização de água. Porque a água, eu não comentei, mas a água não é de graça, né? Você tem outorgas, tem toda uma estrutura de outorga de água. Se você cavar um poço na sua casa, na verdade, você não é o dono daquela água, você tem que ter uma outorga para o uso da água, porque o poço que eu cavei aqui vai afetar o poço que o meu vizinho tem um pouco mais abaixo, e mais interessante essa questão de qualidade de água mesmo que está sendo usado, né? Tem alguns radiômetros específicos usados para isso. Mais uma pergunta, né? Como fica esse monitoramento nos períodos El Niño e Laninha?
os monitoramentos continuam, né? O monitor de seca continua e todos os monitoramentos que a gente faz continuam. A questão é a interpretação. Você utiliza a presença do El Niño, da Laninha ou de condições do Oceano Atlântico como subsídios para a elaboração da previsão climática, no caso, né? Mas o monitoramento independe. Na verdade, o monitoramento permite saber o impacto disso tudo, da Laninha ou do El Niño, pode ter chuva ou não, e como isso se transforma na chuva que é observada ou não é observada aqui no Nordeste. Emílio, tem até uma questão que é mais, assim, um pouco talvez, da organização, da existência assim, da FUNSEMI no Nordeste e desse aprendizado para outros estados, né? Porque, até para entender, não é um órgão muito frequente em outros estados do Brasil, né? Você ter algo que é também estadual, que é responsável pela parte de meteorologia, a parte de previsão. Nos outros estados não existe, né? Dessa organização e que tenha esse contato com essa parte de gerenciamento de recursos, né? Na verdade, Fátima, a FUNSEMI, ela foi criada em 1972. Vou falar rapidamente, que é interessante. Hoje ela é Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Mas em 1972, o nome dela era Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais, tá? Porque a gente foi criado para fazer chover no Ceará, fazendo nucleação, né? A gente chegou a ter 4 aviões para nuclear nuvens e fazer chover, tá? Ao longo dos anos, né, nós evoluímos aí nas atribuições, começamos a nossa estrutura de monitoramento com uma rede de pluviômetros convencionais. Para você ter uma ideia, a gente tem hoje 550 pluviômetros convencionais ativos, são 550 observadores voluntários nos informando. No início da década de 90, o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, criou o Programa Nordeste. Acho que era esse o nome. E a ideia era criar em cada estado do Nordeste uma mini FUNSEMI, usar a FUNSEMI como modelo e ter em cada estado um núcleo de meteorologia. Foi assim que nasceram os núcleos de meteorologia. Um núcleo de meteorologia com um meteorologista, com alguém de recursos hídricos, com alguém de TI, para, enfim, trabalhar essa questão da previsão, do monitoramento, dentro de cada estado. Tá? Então, foram distribuídas, inclusive, bolsas de pesquisa. Várias pessoas que estudaram no INPE, São José dos Campos, acabaram virando bolsistas em cada um dos estados do Nordeste. E o compromisso era de que, depois desses X anos aí, cada estado realizasse concursos públicos para absorver, né, para realmente essa estrutura de núcleo ser, de fato, estabelecida. Atualmente, você tem a semelhança da FUNSEMI, cada um tem as suas características, mas você tem em Pernambuco, hoje você tem a Agência Pernambucana de Clima e Águas, acho que esse é o nome, a PAC, e eles têm o pessoal de recursos hídricos também. Eles não têm o pessoal de meio ambiente como a gente tem, né? Mas eles têm recursos hídricos e meteorologia. Na Paraíba tem também um núcleo de meteorologia, que hoje é ligado à Agência Estadual de AESA, também de águas, também tem meteorologistas e pessoal de recursos hídricos. No Rio Grande do Norte, você tem a EMPARNE, tem um departamento, acho que é um departamento, não sei qual é o nome exato, dentro da EMPARNE, também de meteorologistas, que faz a previsão. Algumas estruturas são um pouco menores, mas todos os estados do Nordeste têm ligado ou a Secretaria de Recursos Hídricos ou a Secretaria de Meio Ambiente. É o caso do Piauí, de Alagoas, Sergipe, que acho que estão ligados à Secretaria de Recursos Hídricos, né? Todos os estados possuem, sim, só que cada um à sua moda e talvez nenhuma delas tenha essa estrutura que a FUNSEMI tem hoje. Não somos tantos assim, não. Mas, para você ter uma ideia, hoje a gente tem
38 bolsistas da FUNSEMI. Bastante. Não, já foi muito mais há pouco tempo, já foi muito mais do que isso. Tem 38 bolsistas. De vez em quando eu mando para vocês, inclusive, né, edital de seleção de bolsas, né? Que de vez em quando a gente tem seleções de bolsistas. Então, só de bolsistas hoje são 38 trabalhando. Muito legal. Muito obrigada, Meire. Mais alguma questão? Aqui o pessoal pode escrever ou colocar o microfone, né? Deixa eu ver se tem aqui no chat. Eu vi aqui no chat que tem alunos meus aqui, estão falando que estão assistindo. Muito legal, muito legal. Tem mais questão aqui, sim. Rebeca Braga. A senhora acha que a seca foi, agora historicamente, utilizada com fins políticos, criando uma narrativa para a região Nordeste? Acho que em algum momento, sim, agora muito menos, porque a informação hoje é muito mais transparente, eu acho, do que há décadas atrás. Utilizava-se uma expressão, né, a gente ouvia muito, a indústria da seca, porque era interessante a presença da seca, você tinha algum controle, inclusive para a sociedade, né, sobre a sociedade, digamos assim. Mas isso tudo, pelo menos no Ceará, eu percebo que isso tudo mudou muito, justamente por causa da transparência das informações, da disponibilidade das informações, né? Hoje, todos os dados da FUNSEMI são disponíveis, o nosso banco de dados de pluviômetros estão disponíveis, o que for possível, está tudo no site, se não tiver, a gente disponibiliza para as pessoas que nos solicitam. Eu acho que isso acaba mudando um pouco a percepção das pessoas. A outra coisa é que, acho que vocês, meteorologistas, já passaram por isso, né? Você faz o quê? Sou meteorologista. Tá, você é aquela que diz que vai chover e depois não chove, né? Então, essas brincadeiras aí que tem muito e todo mundo já ouviu. Isso também acontecia, olha, eu estou usando no passado já, no Ceará, a gente ainda tem a brincadeira nesse sentido, mas esse período de 2012 para cá, nós viemos alertando todos os anos nas previsões sobre essa seca que se aproximava, afirmando, então, a previsão, a maior probabilidade é de que fique abaixo da média, e etc, etc, ano após ano, e todas as informações foram se confirmando. Então, acabou que as pessoas, mesmo o agricultor lá do interior, esse que eu conversei ontem, eles acabaram tirando um pouco desse lado dessas piadinhas, dessa coisa que não sabe nada o que está falando e tudo mais. Isso melhorou muito a imagem da FUNSEMI. Mas, é claro, você tem razão. No passado, algumas décadas atrás, e talvez hoje em alguns lugares, não sei, isso foi usado, sim, né, politicamente, pode ser usado politicamente, sim, por causa das emergências, né, da permissão de você decretar emergências por falta de água, ou por excesso, ou por falta de água e tudo mais. Mas hoje isso se torna muito mais difícil, porque a informação é disponível e é transparente. Então, não dá para você dizer que está seco num lugar que não está, de fato. E tem mais uma questão aqui, do Iago Alvarenga. A FUNSEMI utiliza algum sistema de previsão de colheitas com crop models? Na verdade, a gente está trabalhando agora, tem um colega meu, acho que está com os produtos para sair nesse semestre já, trabalhando a questão das chuvas, a previsão, acho, para colheita mesmo, para culturas, e ele está trabalhando com milho em particular. Se o Iago depois quiser me mandar um e-mail, na apresentação tem o meu e-mail, pode me mandar que eu posso colocá-lo em contato com o Davi para conversar um pouco sobre isso. E tem mais uma questão aqui, Luciano Barbosa, né, via YouTube. Diante do quadro de secas prolongadas e a escassez hídrica, como os comitês de bacias e os usuários se relacionam, principalmente os agricultores de irrigação e os agricultores de sequeiro? Existe uma legislação no Estado quanto ao uso da água, que coloca uma ordem, né? A água é primeiro para consumo humano, depois é para dessedentação animal, né? Depois para os animais, e assim por diante, até chegar na irrigação.
Então, quando você tem esse período prolongado de escassez que a gente passou, toda a parte de irrigação foi cortada das alocações de água. Porque se você liberasse água para irrigação, você não teria água para o ser humano e para os animais. Então, essa parte foi cortada, literalmente cortada. Tem uma área em Morada Nova que são irrigantes de arroz. Esses irrigantes de arroz tiveram que fazer, eles fizeram um acordo de não plantar mais e receberam algum recurso, um subsídio para poder sobreviver, já que não podiam mais plantar. E outros irrigantes menores também tiveram que parar, e fora isso, não é só parar porque não pode, não é parar porque a água é cortada, e existe fiscalização. Se você estiver bombeando água sem autorização, é feita o trancamento, né, da bomba de água e tudo mais. Então, tem todo esse processo. Existem conflitos? Sim, claro que existem, porque o irrigante que faz parte do comitê de bacia, ele vai querer continuar plantando, tendo acesso à água para poder plantar, ter seu lucro e tudo mais. Existe sim, mas normalmente o espaço realmente de discussão é o comitê de bacia, e acaba tendo essa nem todo mundo sai feliz, né, mas acaba tendo que aceitar as decisões que são tomadas. O agricultor de sequeiro, como eu disse, ele é o mais vulnerável nesse processo todo. Ele não tem acesso à irrigação, ele é um agricultor familiar, na sua maioria, ele planta os seus pés de milho, o feijão, ele planta para comer, o que sobrar ele vai vender. E ele planta depois da primeira chuva. Se o chão molhou, está úmido, ele já começa a plantar, e não adianta eu dizer, seu João, por favor, espere um pouquinho, porque essa chuva, né, vai parar agora, não adianta. Eles sempre vão arriscar a plantar. Existem programas de governo também que fazem distribuição de sementes para esses agricultores de sequeiro, sementes mais resistentes à seca e tudo mais. Isso acaba contribuindo para dar uma subsistência a eles. Este ano, em particular, eles estão bastante satisfeitos, né, com as boas chuvas de fevereiro e março, principalmente, e a confirmação das previsões que a FUNSEMI divulgou acaba ajudando a ganhar esse outro lado que eu estava mencionando antes, da imagem que a instituição tem, né, perante a sociedade, tá? Tem mais uma questão aqui. Vocês, Yuri e Valério, vocês têm algum trabalho em conjunto com a área de saúde para monitorar chuvas, acho que como vetores da dengue? Temos sim, já tivemos projetos em conjunto, inclusive, fazendo monitoramento de temperatura e umidade, mantendo gaiolas de mosquito de dengue, e fazendo monitoramento espalhados, né, em diversos bairros de Fortaleza. A gente localizou famílias que aceitaram receber as gaiolas, os mosquitos e os sensores todos, e passaram alguns meses fazendo essa coleta de dados para a gente, e a gente fez essa análise sim. A gente tem esse trabalho, a gente tem um trabalho muito próximo com o município de Fortaleza. O município de Fortaleza, ele mantém um comitê, eles chamam Comitê da Quadra Chuvosa, ele é instituído todos os anos pelo próprio prefeito. A FUNSEMI faz parte desse comitê, e desse comitê fazem parte também o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, e lá a gente discute não só a questão da chuva demais, né, no caso de Fortaleza, que pode levar a alagamento, então a gente lança os avisos específicos para eles, e eles estão sempre monitorando essa questão, a gente trabalha junto, e com o pessoal da saúde, sempre observando quando para de chover, fica aquela água, né, nas poças e tudo mais, quando volta a chover de novo, a gente trabalha com eles sim, principalmente o município de Fortaleza, tá? E uma última questão aqui, da Ana Cristina Paula, via Facebook: como será o clima do Nordeste com o aquecimento global? De acordo com cenários, né, dos modelos aí de mudanças climáticas, aí pensando nos cenários futuros, as regiões semiáridas seriam as mais vulneráveis ao aquecimento global. E o clima no futuro nas regiões semiáridas seria, então, acabaria impactando muito mais
a nossa sociedade, né? De que forma? Eu sei que a questão de chover mais ou chover menos, alguns modelos nem são tão... não concordam tanto entre si, alguns até dizem que vai chover mais, alguns dizem que vai chover menos, mas quanto à temperatura, parece que não há muita discordância, né? Aquecimento global, mudanças climáticas, temperaturas mais altas no futuro. Agora, pensa só comigo, Ana Cristina. Mesmo que, vamos supor que continue chovendo a mesma coisa, mas se eu tenho temperaturas maiores, provavelmente eu vou ter evaporação maior no nosso ambiente aqui. Evaporação maior vai levar a tornar o nosso semiárido árido. E as regiões que são subúmidas, próximas às serras, provavelmente vão se tornar semiáridas e assim por diante, né? Então, o clima do Nordeste, no ambiente futuro, nos cenários, nas cenarizações futuras, ela é bastante... vai ser muito impactada, porque ela é extremamente vulnerável. E a gente pode ter a tendência de ter áreas semiáridas se tornando áridas. Isso tem esse impacto em todo o nosso sistema de reserva de água, naturalmente. Você vai ter impactos nas chuvas também, naturalmente. Você pode ter secas mais prolongadas, você pode ter até eventos de chuva, e chuva muito intensa, mas imagina, uma chuva muito intensa caindo no solo desnudo. Isso vai trazer outros impactos ao ambiente, ao solo e tudo mais, né? Então, tudo isso implica que a gente tem que cuidar muito melhor do que a gente tem aqui atualmente no semiárido, porque o futuro pode não ser ou pode ser pior ainda para nós aqui do que para o restante do planeta, tá? A gente conversa muito sobre isso também com o pessoal no interior do estado, e muitos deles já têm uma visão de preservação de nascente, de recuperação. Nós mesmos fazemos alguns projetos de recuperação de área em processo de desertificação. É uma pena que eu acabei não colocando na apresentação, devia ter colocado pelo menos um slide mostrando um trabalho que a gente fez em pleno período seco, de 2012 e 2016, recuperando uma área lá naquele município de Jaguaribe, que é onde tem já 25% da área em desertificação, né, degradado em desertificação. É o projeto Brum. E lá a gente desenvolveu aplicou metodologias muito simples de conservação de solo e recuperamos aquela área. E o bonito, aí é outra coisa emocionante, né? O bonito de você ver é que a área que é caatinga se desenvolveu, se recuperou nesse pouco tempo, mesmo com poucas chuvas, e é uma área cercada, obviamente, para poder aplicar as tecnologias, as metodologias. E a comunidade no entorno dizia assim no começo, mas é outro projeto que esses meninos aí, tudo jogando dinheiro fora, o governo jogando dinheiro fora num projeto aí que não vai dar em nada, né? Mas isso foi no começo. Depois, conforme o tempo foi passando, eles viram que aquelas nossas ações muito simples que foram aplicadas estavam dando resultado. E hoje, a área ela tem um apelido, ela se chama Amazoninha, porque acabou se tornando um oásis verde no meio da Caatinga. E as comunidades do entorno já procuram o proprietário, é uma propriedade particular, procura o proprietário que participou ativamente na aplicação dessas metodologias, procuram ele para aprender como podem fazer a mesma coisa nas suas propriedades. Isso é muito legal, né? É bacana mesmo, muito bacana. Muito bacana. Acho que não tem mais de uma questão. Alguém quer fazer alguma questão? Aí, colocar alguma questão? Senão, eu queria agradecer muito a Meire, foi ótimo nesse seminário, você vê quantas questões, quantas pessoas colocaram questões e participaram. Sempre que você puder contribuir aqui com os nossos eventos, Meire, você será sempre tão bem-vinda, eu agradeço muito. Eu é que agradeço o convite, Fátima, achei muito legal, eu espero que o pessoal que assistiu tenha gostado, né? Eu sei que eu trouxe uma visão totalmente assim, às vezes até meio romântica, né? Meio emocionante, mas é uma visão diferente, né? De como é que o trabalho do meteorologista pode chegar mesmo de forma tão direta ao usuário final. Isso é muito bacana.
Muito obrigada, Meire, muito obrigada. Eu que Obrigada a todos agradeço. pela presença aí. Tchau, uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Obrigada. Tá bom, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Meire, tudo de bom. Abraços. Tchau, tchau. Abraços, Boa um tarde. beijo. Boa tarde. Tem algumas questões aí, depois você vê, Meire, porque acho que não, mas acho que não, é que sempre tem. Depois o Richard pode me passar também, pode passar meu e-mail, a pessoa pode escrever. E, Fátima, por favor, quem tiver interesse na apresentação, tem ali o link para baixar, pode ficar à vontade para distribuir, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Meire. Então tá, obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.